Bem-vindos ao primeiro talk da ABM, a Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração. Eu sou o Douglas Galan, jornalista e Relações Públicas da ABM, e vou ter o prazer de conduzir o nosso primeiro bate-papo com líderes e pessoas importantes que deram grandes contribuições à ABM e fazem parte da história da associação. Nós falamos aqui diretamente dos estúdios de gravações da ABM, que ficam localizados na sede da associação, aqui no bairro do Campo Belo, em São Paulo. Essa série de bate-papos, que se inaugura hoje, busca ampliar ainda mais o contato e a comunicação da ABM com seus diversos públicos de interesse, como profissionais, empresas, pesquisadores, estudantes e interessados de modo geral nas diversas áreas e assuntos relacionados à metalurgia, mineração e materiais. E para iniciarmos esse primeiro talk, nada melhor do que contar com a presença do atual e do próximo presidente do Conselho de Administração da ABM. Conselho este que toma posse exatamente na data de hoje para o novo ciclo 2025-2027, na cerimônia que acontece logo mais aqui na sede da ABM, onde estamos. Eu aproveito aqui então para fazer uma breve apresentação dos nossos convidados. O Marcelo Chara, além de agora, a partir de hoje, ser presidente do Conselho de Administração da ABM, é também CEO da Usiminas desde 2023. É engenheiro metalurgista e tem mestrado em metalurgia pela Universidade de Birmingham e Reino Unido. Foi professor na Universidade Católica de Córdoba, Universidade Nacional de La Plata e Universidade Católica de La Plata. Em sua trajetória na indústria siderúrgica, foi presidente executivo da Ternium Brasil de 2017 a 2023, conselheiro do Instituto Aço Brasil, da Alacero e vice-presidente do Conselho da ABM. Sérgio Leite de Andrade foi presidente do Conselho da ABM no ciclo 2021-2023 e também no ciclo 2023-2025. É também membro do Conselho de Administração e vice-presidente de Assuntos Estratégicos da Usiminas. Tem 50 anos de carreira na companhia e foi CEO de 2016 a 2022 e presidente do Conselho de Administração. É graduado em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal de Minas Gerais. É também presidente do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil e do Conselho Estratégico da Federação das Indústrias de Minas Gerais. Então, bem-vindos, Marcelo Chara e Sérgio Leite de Andrade. Obrigado. Bom, Sérgio, você foi presidente do Conselho da ABM nas duas últimas gestões, né? A gente gostaria que você comentasse como surgiu, né, a sua relação com a ABM. A gente sabe que essa é uma relação de longa data, né? Eu tenho sempre comentado, né, em diversos momentos aqui na ABM, né, que a minha relação com a ABM surgiu, inclusive, antes de eu nascer. Né? Meu pai, que também era engenheiro metalúrgico, né? Ele foi sócio da ABM desde o tempo dele de estudante. E aí eu estou falando de década de 40. Né? Então, quando eu nasci, lá em casa já se falava em ABM o tempo todo. Né? Meu pai era um fã da ABM, participava dos congressos da ABM. Né? E eu, em 1974, quando comecei a fazer o curso de metalurgia, entrei como sócio júnior da ABM. Em 1975, eu apresentei o meu primeiro trabalho na ABM, né? Um trabalho de iniciação científica. Né? E a partir daí, tendo entrado na Usiminas em 1976, tenho participado da ABM nas últimas 5 décadas. Então, a minha história com a ABM é uma história de vida, né? É uma história que envolveu meus 70 anos de vida. Chegando em 2021 à presidência do Conselho de Administração. Perfeito, maravilha. Marcelo, a mesma pergunta para você. Como é que surgiu a sua relação com a ABM e como está sendo para você, né, assumir agora o cargo de presidente do Conselho da Associação nessa gestão que toma posse hoje, né? Eu sou apaixonado da siderurgia e de aço. Algumas vezes eu comento a história. Meu pai era médico e era professor universitário. Fui convidado a uma visita en una visita no interior da Argentina y nos convidaron a ir a olear una planta siderúrgica que pertenecía, digamos, a Estado, a la industria siderúrgica toda era estadual en aquella data. Eu fui a ver esse processo. Eu fiquei
maluco, maravilhado, apaixonado quando vi nos conversores fazer a transformação da Gussa em aço e visa, espetáculos de cores. Eu falei ao pai, tinha 14 anos, 12, 13. Falei, pai, eu quero fazer isso de grande. Assim comecei a estudar metalurgia. Quando chegou o momento de ir à universidade e conseguir a universidade, estudar metalurgia. E na universidade eu estudei no interior da Argentina, em Córdoba, engenharia metalúrgica. A ABM era, digamos, o material técnico da ABM era material de muita difusão, porque é uma instituição de referência na América Latina e tinha publicações científicas de prestígio e os professores permanentemente faziam referência a ABM, com o qual eu, da época de estudante. Após isso, eu comecei a trabalhar como engenheiro metalurgista, comecei como jovem profissional na Ternium, e comecei a carreira profissional. A oportunidade de poder apresentar trabalhos no Congresso da ABM era motivo de era motivação profunda dos jovens e não tão jovens, poder apresentar um trabalho. Ou seja, que ao longo de toda a carreira profissional, de uma ou outra forma, sempre a ABM foi uma referência de conhecimento. Excelente, muito bom saber, né? A ABM está na história de vocês desde muito tempo, né? Muito antes de vocês se tornarem presidentes do conselho. E como é que foi para você, Marcelo, no ano passado, ter recebido, né, a medalha de consagração em nome da Usiminas, né? Um prêmio dado às empresas. Como que foi para você ter recebido esse prêmio depois dessa trajetória, né? Na verdade, aí se fundem, em primeiro lugar, acho que digamos, o fato de eu ter recebido foi só circunstancial em termos que eu represento a time da Usiminas, porque esse reconhecimento é o reconhecimento a Usiminas, a seu time, a todos os colaboradores que durante décadas construíram e hoje são parte de uma história industrial do Brasil que acho que é orgulho. E o fato de ter recibido, em nome de todos os colaboradores, essa premiação, a mim me fez sentir muito honrado e quero transmitir para vocês que quando isto foi notícia na Usiminas, a satisfação, o prazer do time foi maravilhosa. Excelente. E falando agora de carreira, da amizade entre vocês, né? Essa relação de vocês não se deu só na ABM, também aconteceu muito antes, né? Vocês já se conhecem do mercado, da indústria há uns bons anos. Gostaria que vocês contassem um pouco como é que vocês se conheceram, né? De bastidores, e como é que foi se encontrar na ABM depois de algum tempo. A nossa relação, né, minha e do Marcelo, ela começa com força em 2012, tá? Quando a Ternium adquiriu uma participação acionária no grupo de controle da Usiminas. Tá? E na época eu assumi a vice-presidência comercial, tá? E o Marcelo era o vice-presidente industrial. Numa empresa industrial como a nossa, tá? A atividade comercial e industrial é muito interligada. Então nós tínhamos contato todos os dias. Tá? E formamos uma dupla que, olhando para trás na história, foi a dupla comercial e industrial mais forte da Usiminas pelo relacionamento, pela integração e pela dedicação às atividades que cada um desempenhava. Tá? E dessa relação profissional nasceu uma grande amizade, né? Que eu acho que a cada dia se fortalece mais ainda, né, Márcio? É confiança, é transparência, é diálogo direto, digamos, é parceria, no qual tem uma fortaleza enorme. Perfeito. E Marcelo, como que foi para você transitar de país, né, vindo para o Brasil e chegando a conhecer essa associação que você estudava, né, no seu país anteriormente, através de livros e etc? Quando eu vejo como falei, nasci e me criei no interior da Argentina, cidade de Córdoba. Eu falo, digamos, de aí até aqui, a vida foi vértigo incrível, não? Porque eu morei em vários países, morei na Venezuela, participei de um processo de privatização
da indústria siderúrgica de lá, onde Usiminas foi parceiro do Grupo Tequin, da Ternium. Morei vários anos, morei na Inglaterra, fui estudar, consegui ir a fazer um mestrado em metalurgia, e, enfim, participei de todos os projetos que me tocaram dentro do Grupo Tequin, e depois vir para Brasil, em 2012, quando conheci a Sérgio, gerou, para mim foi, digamos, uma surpresa linda, porque eu conheço o Brasil há muitos anos. De garotos, vinhamos com a família à praia, a sul do Brasil, era de férias, de uma ou outra forma, sempre. Mas o relacionamento com o Brasil cobra uma intensidade crescente ao longo, tanto de Usiminas na primeira etapa, como após me tocou com o Ternium Brasil, e moro com minha esposa, meu filho caçula, tenho 4 filhos. Eu aprendi a amar o país, eu aprendi a respeitar, aprendi a gostar das costumes, da cultura, da música, da idiosincrasia do povo brasileiro. O Brasil é um país que dá contenção e abraça as pessoas que trabalham, as pessoas que querem contribuir ao crescimento. Nesta etapa particular da vida, eu voltei a Usiminas em 2023, para a gente é uma experiência apaixonante, digamos, porque eu adoro esta companhia. Eu aprendi a conhecer Usiminas, que é parceira do Grupo Tequin, em vários projetos que foram feitos em privatizações em toda. Uau! E ainda, se sumo a isso, poder presidir a ABM, digo, eu me sinto muito brasileiro. Perfeito. E você sente essa fraternidade brasileira dentro da ABM também, nos diversos eventos que acontecem ao longo do ano? Olha, eu te confesso, eu acho que os que chegamos a este país, se aprendemos a respeitar e tratamos de ser parte da sociedade, o país abraça. Então, eu não sinto, em nenhum momento me senti tratado como estrangeiro, eu me sinto parte do país, parte da sociedade. Além de me sentir parte dos Minas, essencial, digamos, me sinto absolutamente integrado, amo os Minas. Me sinto na ABM como em casa. Ou seja, eu não... E nisso eu tenho que agradecer profundamente a calidez, o carinho das pessoas que formam parte da instituição. Perfeito. Bom, a gente sabe que a ABM, então, está no DNA, né, da carreira de vocês. E falando agora das conquistas e avanços institucionais mais recentes, com os quais vocês também contribuíram, né? Sérgio, eu queria falar um pouquinho do seu período aí de gestão, né, como presidente do Conselho da ABM, de administração, nesses 2 biênios, né? A gente teve, durante esse período, a celebração de 80 anos da ABM, né, que foi histórica. Como é que foi viver para você esse momento tão especial, né, como presidente do Conselho de Administração da ABM, nesse momento da associação? Ô Douglas, esse sem dúvida é um momento muito especial na minha vida, né? Esses 4 anos, né, em que eu atuei como presidente do Conselho de Administração da ABM, foram 4 anos muito ricos na minha história. Eu já fazia parte do Conselho da ABM há muitos anos, mas presidi-lo foi sem dúvida uma honra imensa. E nós, nos 80 anos de história da ABM, um ponto extremamente importante é que aqui nós nunca tivemos ruptura. Nós já tivemos dezenas de presidentes e um foi dando continuidade ao trabalho do outro. E isso é muito rico na ABM. Quando eu assumi em 2021. Nós ainda estávamos no meio da pandemia. E a pandemia, sem dúvida, impactou a ABM, né, como impactou todas as pessoas no mundo inteiro. Não há ninguém no mundo que não tenha sido impactado pela pandemia. Uhum. E nós aqui da ABM o fomos. E o meu mandato de 4 anos coincide com o período de final da pandemia, né, e o início de uma retomada de um trabalho que a ABM já desenvolvia há mais de 7 décadas.
Então foi um período muito rico esses 4 anos, né? Hoje de manhã, quando eu acordei, né, e vim para cá e lembrei que eu estava concluindo meu mandato aqui como presidente do Conselho de Administração, eu lembrei do meu pai, tá? E pensei como meu pai ficaria satisfeito se ele pudesse estar aqui hoje. Estaria com 102 anos, tá? Poderia até estar, né? A alegria que ele ia sentir, né, de ver que o filho, de uma certa forma, deu continuidade ao trabalho e à carreira, porque a minha carreira básica é a mesma dele, né? Embora ele tenha se concentrado como professor universitário, né, engenheiro, eu como engenheiro e executivo, né? Mas nós atuamos na mesma linha, né? Então, nesse período, foi um período muito rico, esses 4 anos para a BM. Nós, ano passado, no dia 10 de outubro, nós celebramos 80 anos da BM. Fizemos uma cerimônia e uma celebração muito linda aqui na sede da BM. E nós homenageamos os ex-presidentes da BM com o troféu ABM 80 anos, reconhecendo o trabalho que cada um deles agregou para a fortaleza dessa associação, dessa entidade. E hoje, né, nós estávamos no Conselho de Administração e foi apresentado o resultado, o balanço do ano de 2024. E a gente, ao ver esse balanço, ao ver que tudo na BM dá resultado, tudo agrega valor, é o conhecimento agregando valor, a gente vê que a BM está preparada para novos desafios, né? Agora, a partir de hoje, sob a liderança do Marcelo, mas eu estarei junto com ele, né? Nós vamos trabalhar junto a convite dele, né? E a BM vai ficar cada vez mais forte, eu tenho certeza absoluta. Que a base da BM nos seus 80 anos está muito sólida, né? Perfeito. E mesmo enfrentando um período aí de adversidade, com pandemia, você deixa a BM num momento muito favorável do ponto de vista de gestão, de resultados, né? A que você atribui esse momento tão positivo, né, da BM? A BM, ela é fundamentada em pessoas. Existem 4 grupos de pessoas que atuam na construção do que é a BM, que atuaram nesses 80 anos. Os seus associados, pessoas físicas e jurídicas, empresas, né? A equipe ABM, que é uma equipe forte. Nós hoje temos aqui na BM uma equipe com 24 pessoas, né? Liderada pelo Leal, pelo Ideuc, pelo Valtomiro, uma equipe extremamente competente, que constrói o dia a dia da associação. Tá? Nós temos o Conselho de Administração. Tá? Nós éramos até hoje 28 membros do Conselho de Administração, agora passamos a 30 membros. Tá? E temos algo que é muito rico na BM, que é a equipe de voluntários. Nós temos mais de 300 pessoas que trabalham de forma voluntária para a BM, dando a sua contribuição, sem auferir nenhum benefício específico, apenas pelo prazer de contribuir. Então essas 4 forças, que são pessoas, todas elas, né, é que fazem a força da ABM. Tá? E poder integrar e fazer toda essa força trabalhar juntos é extremamente importante para o sucesso da ABM. Ótimo. Marcelo, você disse aí, né, o que a ABM representa para você pessoalmente ao longo da sua história, ao longo desses 80 anos. Eu gostaria de saber atualmente, né, o que você acha que a ABM representa, né, uma associação com tanta história, representa para o setor de metalurgia, mineração e materiais? É um arquivo e base de conhecimento, além de um arquivo. É uma base. É a possibilidade de poder concentrar o conocimiento aplicado de todos los sectores de industria, digamos, que AM representa en una plataforma muy organizada y estructurada. Tal como fala o Sérgio, eu vi na Assembleia e na reunião de conselho una evolución con resultados extraordinarios. Eso fruto de colaboración y aporte significativo de Sergio, la lideranza del Conselho y de las 24 personas lideradas por Leal y la directoría, que muestran en forma consistente cómo una organización, una estructura, digamos, eficiente puede dar en forma sustentable una contribución significativa al conocimiento que
o activo fundamental de competitividad de una industria, de un país. Perfeito. Falando ainda de resultados positivos, né, a gente teve aí na última edição da ABM Week todos os recordes batidos, né, e a ABM Week se consolidou mais uma vez como o maior evento técnico-científico da América Latina no setor, né. Queria que você falasse um pouco, Sérgio, o que representa a ABM Week para o setor e o que a gente pode esperar para as próximas edições da ABM Week. A ABM Week, né, ela, como o próprio nome diz, ela congrega as forças da ABM numa semana. Tá? Então, numa semana, nós reunimos milhares de profissionais. Ano passado foram 3.000 profissionais que estiveram presentes na ABM Week. Profissionais esses dos diversos segmentos da metalurgia, de materiais e de mineração. Tá? Profissionais esses que agregaram valor, trouxeram conhecimentos para serem difundidos. Então, muitos desses profissionais vieram trazer conhecimento e muitos vieram absorver conhecimento. Então, a ABM Week tem um fator de geração e disseminação de conhecimento muito grande. Sem falar na exposição, que reuniu ano passado 89 expositores de todas as áreas de conhecimento e de atuação dos 3 setores da ABM, né? Metalurgia, materiais e mineração. Tá? E nós agora estamos organizando a 9ª edição da ABM Week. Tá? E uma das coisas que nos motiva e nos entusiasma nessa organização é que nós temos que ter uma ABM Week melhor do que a anterior. E assim foi feito, né? A ABM Week já começou forte, a primeira em 2015. E sequencialmente, ela foi só melhorando e só agregando. Tá? Nós agora estamos organizando a 9ª edição. Ficamos 2 anos durante a pandemia sem fazer. Tá? Eu tive a grata alegria e satisfação de coordenar a comissão Master de Organização em 5 das 9 edições. Tá? E eu vejo o trabalho, né, que a equipe da ABM realiza, o trabalho que os voluntários realizam, o trabalho que todos os associados, empresas e pessoas físicas realizam para que o ponto alto da ABM, que é a ABM Week, que é uma semana de conhecimento por ano, né, seja um sucesso como tem sido, né? Perfeito. E Marcelo, além da ABM Week, que é, né, uma concentração grande de conhecimento, a gente tem aí, durante o ano todo, né, a ABM desenvolvendo um papel importantíssimo, né, voltado para a educação, para a formação das pessoas, para a pesquisa, com publicações, com revistas, cursos, congressos, né? Ou seja, a ABM tem um ecossistema muito grande de troca de conhecimento, né? Eu queria que você avaliasse como isso acontece dentro da ABM, tanto na ABM Week quanto ao longo do ano todo, né? E qual a importância, né, da ABM cumprir esse papel para a pesquisa técnico-científica através desses diversos instrumentos e o que representa isso para o setor, né? Eu acho que, digamos, a estruturação, a forma que está organizada permite uma importantíssima integração regional no país todo. Quando você vê a geografia e vê como os distintos comitês e subcomitês e o grado de participação que tem cada um dos associados, as empresas associadas, e como interagem com o setor acadêmico, setor produtivo, isso representa uma oportunidade muito, muito boa de desenvolver o conhecimento, de interagir, de intercambiar, de capacitar nossos profissionais, de poder fortalecer las mejores prácticas de industria y sobre todo en temas en los cuales no hay concurrencia, por ejemplo, salud y seguridad y salud ocupacional, temas vinculados con la descarbonización o medio ambiente, en fin, ter a institución como medio, como, digamos, como carril, como vía, para poder canalizar las necesidades de desenvolvimiento de las personas de todas las organizaciones, tanto empresas como académicas. ABM ofrece una plataforma de una riqueza extraordinaria. Tenemos que aprovechar mucho ella
e todos temos que fazer dela um instrumento realmente para poder nos superar no que fazemos. Perfeito. A ABM é mesmo um celeiro, né, de concentração de pesquisa, de estudos, né, de toda uma evolução do setor, né? E uma atualização disso, né, mesmo com 80 anos, a ABM continua se atualizando e recentemente, inclusive, criou, né, uma plataforma ABM Proceedings, né, que reúne mais de 13 mil artigos técnicos de quase 20 anos de eventos feitos pela ABM, né? Isso é um acontecimento recente, foi um marco aí na digitalização do acervo da ABM. Então a gente vê a ABM também se preocupando em se atualizar cada vez mais, né? E a gente sabe, né, que a ABM agora está se digitalizando, futuramente publicará sempre nessa plataforma, a ABM Proceedings, né, toda a parte de acervos, desde o primeiro congresso de 1945, né? Como é que vocês enxergam esse trabalho, né? Um trabalho que é de resgate, de preservação de memória técnica da indústria, né? Tanto para a gente reconhecer pesquisas do passado, quanto para fomentar também, né, pesquisas para o futuro e fazer a difusão do conhecimento para o setor. Como é que vocês encaram, né, esse trabalho da ABM tão virtuoso, né, tão sério, através da plataforma ABM Proceedings? Essa plataforma ela tem uma função extremamente importante, porque hoje todo o trabalho que nós desenvolvemos e todas as pessoas, ele tem o foco digital, porque facilita muito. E aqui na ABM nós temos 80 anos de conhecimento, tá? Uma grande parcela dele registrado em papel, tá? Que nós estamos digitalizando. E vamos fazer isso com o material desde 1945. E existem muitas publicações de 45, 50, 60, que contêm conhecimentos básicos, que são alicerce, muitas vezes, para o desenvolvimento de novos conhecimentos. Então é um acervo importante estar digitalizado para que todos possam ter acesso, principalmente os jovens. Tá? Porque um dos grandes desafios nossos na ABM é trazer cada vez mais o jovem para o universo da metalurgia, materiais e mineração. Tá? E estando esse acervo todo digitalizado, facilita muito o acesso e a difusão do conhecimento. Então esse é um projeto extremamente importante, tá? E que nós vamos concluí-lo aí nos próximos anos, né? Porque não é simples, né, você digitalizar desde 1945. Né? Perfeito. E Marcelo, mesmo com 80 anos, né, a ABM não para, né? Ela não estacionou como uma associação. A gente tem recentemente o lançamento do novo site, a própria plataforma de ABM Proceedings, né, o lançamento de uma nova marca, uma relação diferente, né, nos propósitos, na relação com seus associados, né. A gente sabe que é importante esse movimento de renovação, né, para as associações. O que representa, na tua opinião, né, para a ABM esse movimento de renovação sempre constante o tempo todo, né? Na última ABM Week, tínhamos um painel como ser jovem aos 80, não? E, bueno, acho que passa por isso. A instituição, como bem fala Sérgio, está formada por pessoas. Mas quando a instituição, por inspiração das pessoas que formam parte e todos que contribuem, tem curiosidade, tem senso de inovação, tem vontade de se superar, de aprofundar. E não tem fim, digamos. É uma espiral evolutiva positiva. Eu acho que o combustível para isso é a paixão dos integrantes, dos 24 que formam parte da organização e todos aqueles que formamos parte que acreditamos que a instituição é uma fonte de inspiração, de conhecimento muito boa. Então, isso gera um contínuo se reinventar. E isso é bom, isso é muito construtivo, gratificante. Bom, a gente não pode perder a oportunidade, né, de ter aqui a presença de vocês e não falar, né, com toda a experiência que vocês possuem nos cargos que ocuparam, de perspectivas atuais, globais, né, sobre o setor de um modo geral, né? Falando de tendências, inovações, Sérgio, nas áreas de mineração, metalurgia, materiais, a gente vê na própria ABM, né,
uma preocupação muito constante com temas contemporâneos, como descarbonização, sustentabilidade, aprimoramento de processos, a própria inteligência artificial, né? Como é que vocês analisam essa renovação que vem acontecendo num setor tão tradicional no Brasil como o de vocês? Né? Toda essa evolução que a gente está observando no mundo, né? A área de metalurgia, mineração e materiais tem absorvido, e nós vamos cada vez mais promover novos conhecimentos técnicos que vão trazer mais bem-estar para a vida das pessoas. Tá? Nós vamos ter condição de evoluir muito. E esses 3 setores representados pela nossa associação estão atravessando, neste momento, pesquisas e busca de desenvolvimentos tecnológicos extremamente significantes. E esse resultado nós vamos ver daqui a 5, 10, 15, 20 anos, né? E que serão importantes para a preservação cada vez mais do nosso planeta, né? Perfeito. Marcelo, a gente vê também a ABM dando espaço a debates, a discussões, pesquisas sobre novos materiais e aplicações dentro da indústria, né? Como nióbio, grafeno, terras raras, baterias e outros materiais, né? Qual a importância da ABM estar também dando espaço para o debate sobre esses novos materiais e também para as empresas e profissionais que se dedicam, né, a esses novos materiais? Digamos, o mundo, claramente, a velocidade de transformação nas últimas décadas é exponencial. Y fundamentalmente en materia de conocimiento. Y a velocidad de procesamiento que esto implica. Todo el mundo habla de inteligencia artificial y lo que significa la aplicación de la ferramenta. La verdad, yo acho que eso, una medida certa, correcta, con un marco regulatorio que permita o uso para el bien, digamos, permite evoluir con altísima velocidad en la incorporación del conocimiento. Y todo eso tiene requerimientos importantes en materia energética, con lo cual el uso y aplicación de tierras raras o elementos de la naturaleza, también la necesidad de reciclaje, de recuperación, de sustentabilidad, de las ideas que comentaba Sergio, faz necessário um uso muito diferente dos materiais ao que acontecia nas épocas da Revolução Industrial. Com o qual, aí acho que a ABM tem a oportunidade de ser núcleo de conhecimento, de desenvolvimento e debate para poder ter um mundo mais sustentável. Perfeito. Sérgio, uma outra questão importante, né, com a qual a ABM colabora muito é a formação de profissionais, né, voltados para atuar na área de engenharia, metalurgia, mineração, materiais, na indústria de forma geral, né? A gente sabe que a indústria enfrenta uma certa dificuldade com essa formação de profissionais e de encontrar mão de obra qualificada, e a ABM contribui com isso, né? Através dos seus circuitos, através da parte de relacionamentos. Eu queria que você falasse um pouco sobre como a ABM tem ajudado nessa missão, né, de fazer as empresas encontrarem profissionais para suas áreas, para os seus setores. Nós vivemos atualmente, Douglas, tempos difíceis no mundo inteiro. Tá? E vai ser assim. E esses tempos difíceis trazem desafios. Um dos desafios que nós enfrentamos hoje no Brasil, e eu diria no próprio mundo, né, é com relação à formação de pessoas para atuarem nessas áreas de metalurgia, materiais e mineração. Tá? O jovem muitas vezes não se sente atraído, tá, por essa atividade. A gente vê muitos engenheiros metalurgistas, ao formarem, caminharem para outras atividades, não diretamente na indústria. Então nós na ABM temos trabalhado muito no sentido de atrair o jovem para a indústria. Vou te dar um exemplo concreto, além dos cursos de capacitação que nós realizamos em company, ou online, ou presencial, na própria ABM ou em qualquer lugar do Brasil, nós na ABM atuamos no Brasil inteiro, nas 5 regiões do Brasil. Tá? E nós, ano passado, e vamos repetir esse ano com mais intensidade, nós trouxemos 50 jovens estudantes de engenharia metalúrgica para participarem do congresso. Das 3.000 pessoas que tinham, 500 eram estudantes.
e estudantes que trouxeram energia, que estavam vibrando ali no Congresso e que passam a ter um contato maior com esse mundo. Porque, como nós comentamos anteriormente, nós temos inclusive uma exposição com dezenas de expositores dos diversos segmentos de atividades que nós abrangemos. Então, nós trouxemos ano passado estudantes do Pará, lá do extremo norte, como trouxemos do Rio Grande do Sul, trouxemos do Brasil inteiro. E trouxemos com a ABM ajudando, tá? Financeiramente o deslocamento, a logística, né? E para motivar. E esse ano nós iremos além, nós traremos não só estudantes de curso superior, mas vamos trazer também estudantes de nível médio. Tá? Porque esses jovens são o futuro, né? Nós hoje estávamos na reunião do conselho, né? Eu e o Marcelo, e numa das apresentações tinha um dado muito interessante, que eu acho marcante para mostrar a vitalidade da nossa associação. Tá? Nossa associação tem pessoas atuando desde os 18 anos até os 80, 90 anos de idade. Mas 57% dos nossos associados pessoa física têm menos de 25 anos. Então isso é uma força e uma energia muito grande para a associação. Perfeito. É essa gente que vai cuidar dos próximos passos da ABM, né? Embora o outro ponto que nós temos conversado hoje, né? A nossa contribuição para a ABM, tá, de nós como profissionais, vai até o dia que nós nos formos. Até o dia do nosso fim, né? Sempre a BM. Sempre a BM. Tá certo. Bom, a gente já vai se encaminhando aqui para o final da entrevista, agora só com algumas mensagens finais. Para o Marcelo, né? Agora como presidente do Conselho de Administração da ABM, que visão que você carrega aí para os próximos 2 anos e quais são as suas expectativas, Marcelo? Acho que o que falou Sérgio, que ao longo destes 80 anos de história, foi a sabedoria de construir, digamos, de continuar a senda do crescimento. A gente só quer contribuir, ajudar a que a ABM seja mais forte a cada período. Perfeito. Sérgio, você está deixando a presidência, mas como acabou de dizer, né, para sempre a ABM. Eu acho que você sempre vai estar por perto, né? Como é que você pretende seguir contribuindo nos eventos, etc. e tal? Ô Douglas, eu continuo no Conselho de Administração, participando lá. Nós agora somos 30 membros. Tá? Eu recebi com muita alegria um convite do Marcelo para continuar atuando junto com ele na gestão da ABM. Tá? Então nós vamos estar juntos, eu e ele, né? E eu tenho certeza que ele, ao assumir agora a presidência do Conselho de Administração, vai fazer um trabalho extremamente importante para fortalecer cada vez mais a nossa associação. E eu vou contribuir sempre que ele me requisitar, eu estarei com ele. E a gente vai seguir juntos. É uma honra. E é muito bom porque ele tem uma paixão e um amor. Ele tem 2 paixões. Bueno, muitas mais, mas ao menos as que eu sei, os divinas, e a ABM está em seu coração, como ele falou, já de antes de nascer, com o qual tem uma inspiração. E acho que Sérgio, com toda a experiência, nos pode ajudar muito. Assim que, nós agradecidos com sua ajuda. Seguimos juntos. Perfeito. Bom, a ABM tem um número imenso de associados, de pessoas físicas, pessoas jurídicas, empresas, né, profissionais, estudantes, professores, mas sempre há espaço para mais gente fazer parte desse circuito de conhecimento que a ABM possui, né? Eu queria que vocês destacassem um pouco e convidassem as pessoas, né, a estarem mais próximas da ABM, falando das vantagens, né, que a ABM traz para empresas, profissionais, etc. A ABM, né, como tudo que nós dissemos aqui, ela é um centro de conhecimento, de estímulo à geração de conhecimento e de difusão do conhecimento. Então, a ABM, na vida de um profissional dessas 3 áreas, agrega muito valor. Tá? E nós estamos procurando levar isso para as universidades, vamos levar também para o ensino médio. Como eu comentei, estamos trazendo os jovens para participar do maior evento na área de metalurgia, materiais de mineração da América Latina. Tá? E nós queremos que venham mais. Né? Nós usamos, né, um lema que diz o seguinte, né, que em vários momentos nós utilizamos: vem ser a ABM. Nós queremos que as pessoas venham ser a ABM. Perfeito.
Bom, se você pudesse resumir, né, o seu último biênio ou seus 4 anos, como quiser, né, como presidente do Conselho de Administração, em uma palavra, qual que seria? Trabalho em equipe. 2 Trabalho em palavras. Ou 3, Perfeito. considerando o em. Marcelo, se você pudesse resumir em uma palavra, uma expressão que você espera para o seu biênio de presidente do Conselho. Educação. Perfeito. Vocês querem deixar alguma mensagem, alguma coisa que queiram acrescentar? A mensagem que eu gostaria de deixar é reenfatizar o que eu já falei. Vencer a BM. Só aclarando um pouco mais, quando você me perguntava a palavra, eu pensei que é o que transforma a vida das pessoas, a educação, que é o que transforma a sociedade de um país, a educação. E a BM é isso, assim que temos que fazer muito. Acho que temos uma oportunidade de construir un sistema, digamos, de conocimiento que permita crecer a todos nós como pessoas, as empresas como parte, as instituições acadêmicas, mas ao final das contas ao Brasil todo. Perfeito, muito obrigado. Bom, então eu gostaria de agradecer aqui em nome de toda a ABM a presença de vocês dois, Sérgio Leite e Marcelo Chara, no nosso talk. A contribuição que vocês deram e continuarão dando à ABM é importantíssima, a gente sabe disso, a gente sabe também que é um desafio, né, essa responsabilidade diante de tantos outros compromissos que vocês possuem, né, e é admirável essa dedicação, esse amor que vocês possuem pela ABM, que se traduz, né, na atividade de vocês. Então, em nome de toda a associação, nosso muito obrigado, parabéns pelas atuações e boa sorte, né, a vocês dois nos próximos passos. Bom? Muito obrigado. Parabéns à ABM. Obrigado. Obrigado. Então, nós encerramos aqui o nosso primeiro Talk ao BM, que contou com as presenças de Sérgio Leite e Marcelo Chara, e a gente se vê no nosso próximo bate-papo. Obrigado, até a próxima.